E eu faço a mesma observação que eu fiz para o ponto de fusão normal. Nós temos o ponto de fusão, ponto de fusão não, ponto de ebulição normal. Ponto de ebulição normal. O que é o ponto de ebulição normal? É a temperatura na qual a substância passa da fase líquida à fase gasosa sob a pressão de 1 atm. Ele passa da fase líquida para a fase gasosa, certo? Sempre na pressão normal, ok? E lembrando que durante a evolução coincide as duas fases, né? As duas fases líquida e gasosa, certo? E o ponto de condensação é a mesma coisa, só que é a passagem do gasoso para o líquido. Lembrando que quando eu for falar sobre estados de mudança de estado físico, eu vou falar sobre a diferença de condensação para liquefação, ok? Vamos para a próxima propriedade específica física, que seria a 3, né? C3, que é a densidade. Densidade. O que é a densidade? A densidade é a relação entre massa e volume. Você lembra disso? Então, densidade é a relação entre massa e volume. O volume ocupado pela matéria, por exemplo. A densidade da água líquida, né? Da água líquida é de 1 grama por ml. Ou 1 grama por centímetro cúbico. Sempre lembrando, né? Sempre lembrando que 1 ml é o que vale a 1 centímetro cúbico. Ok? E eu quero fazer uma observação aqui para observação do tio Sandro sobre massa específica e densidade, certo? Massa específica. Massa específica é diferente de densidade. Preste atenção nisso aqui. Densidade. Ah, tio Sandro, por que é diferente, hein? Eu vou explicar para você agora por que é diferente. Há uma pequena diferença entre densidade e massa específica, certo? A massa específica é definida para o material e não para um objeto. É a propriedade de uma substância, entendeu? Não do objeto. A massa específica é a propriedade de uma substância, certo? É a propriedade de uma substância e não de um objeto, certo? Por exemplo, vou fazer um exemplo para você aqui agora, para você entender. A massa específica do ferro, ela é constante, não muda, certo? Já a densidade do ferro varia. A densidade do ferro varia, certo? Por exemplo, vamos fazer aqui o seguinte, vamos pegar aqui uma esfera de ferro maciça e uma esfera de ferro que esteja oca no meio, certo? Lógico, se a densidade é massa sobre o volume, já mudou a densidade do ferro maciço para o ferro oco, né? Para uma esfera de ferro oca tem uma densidade diferente, lógico, a densidade desses dois aqui são diferentes, certo?
a densidade da esfera oca de ferro é diferente da densidade da esfera maciça, certo? Então, por exemplo, vou fazer aqui para você agora. A densidade de um navio que tem mais espaços vazios é diferente da densidade do aço, certo? O navio é feito de aço, ok? Então não confunda, beleza? Certo? Então, densidade é diferente para massa, densidade é diferença de massa específica, certo? A densidade, ela é sempre constante. Eu vou até aumentar aqui a largura do traçozinho amarelo do marcador de texto. Então, a densidade do ferro, a massa específica do ferro é constante. Já a densidade do ferro vai variar se você tem uma massa, se você tem uma esfera de ferro maciça ou se você tem uma oca. Ok? Agora, eu completo essa observação do tio Sandro, falando o seguinte, que para líquidos e gases, certo? A expressão densidade e massa específica são sinônimos, certo? Então, para líquidos e gases, a expressão densidade e massa específica, dadas as propriedades físicas desses estados, né, do estado líquido e do estado gasoso, né, acabam sendo utilizadas como sinônimos. Então, a densidade e a massa específica acabam sendo sinônimos. Certo, meus amados? Então, muito cuidado com essa observação que eu fiz agora. Massa específica é uma coisa, densidade era outra, mais utilizado para substâncias, para a matéria no estado sólido. Certo? Vamos agora para a próxima propriedade física, que é C4, né? C4, que é o coeficiente de solubilidade, ou a solubilidade. O que é solubilidade, Sandrão? É a quantidade máxima de uma matéria, é a quantidade máxima que uma matéria pode se dissolver totalmente numa proporção de outra matéria. Geralmente você utiliza para 100 gramas, a matéria onde você vai dissolver, né? Ou para 1000 gramas, né? Certo? Numa determinada temperatura. Na verdade, você vai estudar mais solubilidade lá em assunto de soluções, né? Então, por exemplo, se você levar em consideração a água, né? Então a gente pode dizer o seguinte: o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é 20,9 para cada 100 gramas de água. Desculpa, caiu aqui a minha canetinha. Para cada 100 gramas de água, lógico, se você levar em consideração a pressão de um ATM e a temperatura ambiente, essas 100 gramas de água equivale a 100 ml de água, né? Então, a 10 graus Celsius. Então, a 10 graus Celsius, você pode dissolver no máximo 20,9 gramas de nitrato de potássio. Esse mesmo nitrato de potássio, eu posso aumentar a solubilidade dele para a mesma quantidade de água, certo? Variando a temperatura. Lembra que eu falei que o coeficiente de solubilidade é determinado para determinada temperatura? Então, por exemplo, a 10 graus Celsius eu posso dissolver 20,9 gramas. A 20 graus Celsius eu posso dissolver 31 para a mesma quantidade de água, certo? Beleza? Lógico, você estuda melhor isso aqui, aí você vai estudar solução saturada, insaturada, supersaturada, saturada com precipitado. Você vai estudar mais lá
em soluções, certo? Isso aqui é só para lembrar que solubilidade ou coeficiente de solubilidade é uma das propriedades físicas da matéria, propriedades específicas físicas da matéria, certo? Ok? Beleza? Vamos para o próximo agora, que vai ser a dureza, certo? Dureza. Eu já começo fazendo uma observação aqui, uma observação do tio Sandro, que é o seguinte: dureza é diferente de tenacidade. Tenacidade. Certo? Dureza é a resistência que o material apresenta ao ser riscado por outra. Quanto maior a resistência, vou botar aqui agora, quanto maior for a resistência, ao risco, né, mais dura é a substância, a matéria, certo? Mais dura é a matéria. Então, tenacidade é outra coisa, certo? Vou falar daqui a pouco de tenacidade, correto? Por exemplo, o diamante, ele é mais duro, que uma pedra de calcário. Certo? O diamante é mais duro que uma pedra de calcário. Certo? Porque o diamante, ele tira pedaços de calcário. Certo? Então, quem risca é mais duro. Por exemplo, quem risca o quê? O papel ou o lápis? O papel que risca o lápis. Sabia disso? Né? Quem tira pedaço de quem? Quando você risca, quem perde os pedaços é o lápis. Certo? Quem risca o quadro de giz? É o giz ou o quadro? O quadro que risca o giz. Quem tira pedaços é mais duro, certo? Por exemplo, eu tenho certeza que o diamante ele é mais duro, né, do que o aço. Beleza? Certo? Bom, então dureza está explicado, né? Dureza é uma coisa, tenacidade é outra, certo? Só a título de conhecimento, uma observação mais profunda agora aqui, uma observação do tio Sandro, que eu não vou botar na tabela, mas um cidadão chamado Mohs, né, elaborou uma escala formada por 10 materiais que ocorrem na crosta terrestre, certo? Os materiais ocorrem na crosta, certo? Que ocorrem na crosta terrestre. Que ocorre na costa terrestre, certo? E essa escala é uma escala de dureza de diferentes materiais. Ele atribuiu a escala, essa escala, né, de Mohs, essa escala, ela vai de 1 a 10, certo? Eu não vou me entreter na tabela, mas eu posso aqui fazer uma comparação. Por exemplo, o talco, de acordo com a tabela de Mohs, a sua dureza é 0,1, certo? Por exemplo, a calcita, a sua dureza é 0,3, né? O diamante, sua dureza é 10, certo? Então, Mohs fez uma escala de dureza aí, ok? Beleza? Bom, vamos agora para o próximo
Deixa eu ver qual foi o número que eu parei. C5, vamos aqui para o C6, certo? Vamos aqui para o C6, que é o que eu falei, tenacidade. Tenacidade, certo? O que é tenacidade? Tenacidade, meus amados, é a resistência que o material apresenta ao choque mecânico, isso é, ao impacto. Então a tenacidade está relacionada ao impacto, certo? Então dizemos que o material é tenaz quando ele resiste a um forte impacto, sem se quebrar, certo? Beleza? Exemplo aqui pra gente, fazer um exemplo aqui. Por exemplo, o aço é mais tenaz deixa eu escrever mais bonitinho. O ácido é mais tenaz que o diamante. Olha que interessante. Porque se eu pegar um martelo, eu não quebro o aço, mas eu quebro o diamante. Mas em compensação, o diamante é mais duro que o aço, porque o diamante vai riscar, vai tirar pedaços do aço. Olha que interessante, certo? Beleza? Ok? Então, por exemplo, se a gente analisar isso aqui, dureza e tenacidade, como eu falei agora há pouco, são propriedades distintas, entendeu? São distintos. São propriedades distintas, certo? Ok? Dureza é uma coisa, tenacidade é outra. O diamante é considerado o material mais duro que existe. O aço ele consegue suportar forte impacto, certo? Em compensação, o diamante ele é quebradiço, ok? Beleza? Certo? Vamos aqui para o C7. C7 agora. Brilho. Brilho é a capacidade que a matéria tem de possuir, que possui de refletir a luz que incide sobre ela. Então, quando o material, essa é uma coisa muito interessante agora, né? Uma outra observação aqui do tio Sandro. Observação do tio Sandro, certo? O contrário de brilho, o contrário de brilho, muita gente acha que é opaco. Não. O contrário de brilho é não ter brilho. É não ter brilho. Opaco é outra coisa, certo? E não é opaco. Ok? Beleza? Quando a gente fala que o material ele é opaco, certo? Ou opaca. Opaco, meu amado. Opaco é simplesmente que é aquele material que não deixa atravessar a luz. Não deixa atravessar a luz. Isso é opaco. Beleza? Ok? Então, por exemplo, vou fazer aqui um exemplo para você. Um exemplozinho. O ouro. O ouro. O ouro, ele tem brilho. O ouro, ele tem
brilho e é opaco. Certo? Porque o ouro, uma barra de ouro tem brilho, ela é brilhante e é opaca, pois ele reflete a luz sem deixar atravessar por ela. Entendeu? Então, uma barra de ouro é brilhante e opaca, porque ela reflete a luz sem deixar atravessar por ela. Beleza? Então não confunda. O material que não tem brilho não é opaco. O material que não tem brilho, o contrário de brilho é não ter brilho. Certo? Opaco é você deixar ou não a luz atravessar. O material deixar que a luz atravesse por ele. Ok? Beleza? Vamos agora para a última propriedade aqui, que eu vou chamar, que é a de calor específico. O que é o calor específico? O calor específico, meus amados, é a quantidade de calor que deve ser fornecida a 1 grama de uma substância para que a sua temperatura seja elevada em 1 grau Celsius, certo? Cada substância possui um determinado valor de calor específico e geralmente é expresso em cal por grama vezes grau Celsius, certo? Geralmente é expresso. Quanto maior for o calor específico de uma substância, maior será a quantidade de calor que deverá ser fornecida ou retirada dela para que ocorra variações de temperatura. A água, por exemplo, quando comparada com várias substâncias, possui um valor específico que corresponde, por exemplo, o calor específico da água. Né? O calor específico da água é uma caloria por grama vezes grau Celsius. Certo? Eu vou fazer eu vou usar o ladozinho aqui para fazer uma observação em relação a isso aqui. Por exemplo, fazer uma observação para a gente aqui agora. Observação do tio Sam. Olha só. Ao você visitar uma praia, eu tenho aqui a areia. E aqui eu tenho o mar, certo? Aqui eu tenho o mar. Beleza? Olha só, ao você visitar uma praia, você vai perceber que durante o dia a temperatura da água, a temperatura aqui da água é menor, certo? Ou seja, é inferior à temperatura da areia. A temperatura da areia é maior, certo? E aí tem uma tabela que não vou colocar aqui agora, porque não nos interessa agora, certo? Então, a partir dessa tabela, a gente pode observar que o calor específico da areia, se você olhar numa tabela que tem, o calor específico da areia é menor que o calor específico da água, ou seja, é menor que 1 caloria por grama grau Celsius. Entendeu? E é bem menor que o da água. A quantidade de energia necessária para aquecer a areia, certo? A necessidade para aquecer a areia é menor. Por isso o seu aquecimento ocorre mais rápido, certo? Então por isso que a areia aquece mais rápido do que a água. Mas durante a noite, por exemplo, essa areia, né, durante a noite, a areia também perde energia mais facilmente que a água, então esfria mais rápido do que a água. Então durante o dia ela é mais quente do que a água, mas durante a noite ela é mais fria do que a da água. Certo? Podemos citar ainda outros exemplos aí, como café quente em um copo de alumínio, certo? E percebemos que rapidamente o alumínio aquece, chegando à temperatura do café. Isso porque o calor específico do alumínio é pequeno, certo? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, certo? Então, paramos por aqui e voltamos daqui a pouco com 2 outras propriedades que pouco é falada, mas eu vou abordar aqui nessa nossa aula, ok?